Bom dia, bom dia, bom dia. 7h10, 7h10. Vou deixar um minutinho aí para o pessoal ir chegando e se turmando, porque deu um delayzinho, né, para mandar o link. Mandei muito em cima da hora. Sem problema, pessoal, sem problema. Então, vou fazer o seguinte: eu vou organizando aqui, pegando o livro no capítulo 9. Já vão abrindo aí. Claro que é o livro 3, né? Quando eu falo que é o capítulo 9. Volume 3 é o nosso terceiro livro. Cadê? Deixa eu achar aqui. Na minha frente, prontinho. Seguinte, pessoal, ontem nós falamos muito sobre os partidos políticos, partidos portugueses, partidos brasileiros, que estavam inseridos aqui nessa sociedade pós-independência, pós-Brasil aí, ó, 7 de setembro, que tá chegando é 7 de setembro, hein? Que 7 de setembro demorado. O que vai acontecer a partir desse momento? Como é um novo território, é um recém-criado, né? É igual o filhotinho da minha cachorra. Acabou de nascer, acabou de parir aí essa pátria. Então, essa pátria, esse Brasil novo, ele precisa de regras novas, feito por brasileiros, né? Mesmo que por um príncipe português, ele deveria ser feito por brasileiros. A questão é que vocês vão perceber agora, tanto na leitura aqui como nas atividades. Deixa eu colocar aqui a par. Tá aqui, pessoal, a página é a página 6 do nosso livro aí, Conquista, que tá falando sobre a Constituição de 1824. Lógico que essa daqui não foi a primeira, como eu disse ontem. Ontem já deu uns spoilers aqui, mas tudo bem. Então vamos comigo, ó. Em 1823, a Assembleia Constituinte, formada por senadores eleitos para representar suas províncias, assim como o Espírito Santo tem os seus senadores, já para representar o nosso estado, naquela época, os senadores representavam as províncias, porque o nome dado aos estados era chamado de províncias. Se reunia para elaborar o quê? A primeira Constituição do país. Isso é importantíssimo, porque essa Constituição é onde diz lá, não pode matar, não pode roubar. Parece muito com os 10 mandamentos, só que aqueles 10 mandamentos é uma Constituição religiosa, voltado no sentido religioso. Essa pode ter um sentido religioso? Tem. Tem porque Dom Pedro, assim como o período da monarquia, vai defender como uma religião oficial o catolicismo. Então essa Constituição ela vai estar espelhada bastante na religião católica e também apoiada em leis que irão favorecer a sociedade que já tem poder, que eles vão querer continuar no poder. Por isso que essa Constituição vai ser moderna para a época e também, se a gente for olhar hoje, claro, ela não vai ser moderna. Mas para a época era algo que foi criado dentro do território brasileiro para dizer, existem regras, existem normas, aqui não é terra de ninguém. Vamos entender um pouco mais, ó. Foi apresentado um projeto que limitava o poder do imperador. Que projeto é esse, professor? O que você está falando? Estou falando da primeira Constituição, antes da de 1824, a de 1823. Então, ela limitava o poder do imperador, ó. E Dom Pedro não gostou que uma ideia que limitasse o poder do imperador. Como assim? Eu defendi o Brasil. Eu lutei pela independência. Como vocês querem limitar o meu poder? Não era assim em Portugal, por que agora aqui vocês querem fazer dessa forma? Então, Dom Pedro em si, ele não concorda com essa Constituição feita por esses senadores. Era uma Constituição que não dava muito poder para Dom Pedro. Então, foi apresentado um projeto que limitava o poder do imperador. Como que limitava? Ó, atribuindo ao legislativo maior poder que ao executivo. Quer dizer que os deputados, esses representantes menores, eles teriam mais poder que o próprio imperador. E isso assustou Dom Pedro. Então, olha só, além disso aqui, ó, proibir a atuação de estrangeiros em cargos públicos, no caso, portugueses, né? Porque muitos desses portugueses ainda estavam presentes no castelo do rei,
nos palácios, né, na biblioteca, nos melhores cargos públicos, eram exercidos pelos portugueses. Então, olha lá, liberalizava a economia e mantinha a escravidão. Então, tanto a Constituição de 1823 como a Constituição de 1824 defendem a continuidade da escravidão. Quer dizer que de bonzinho, tanto imperador como elite, ninguém tem nada. Essas ideias de liberdade, eles esqueceram de entender que essa liberdade também era para com o negro. Mas esqueceram, né? Fingiram que não estavam entendendo. E tem gente que continua a fingir até hoje. Acha que não existiu escravidão. Acha que não precisa ter cota, que não precisa ter direito. Que tá perdido. Acho que falta um pouquinho aqui da nossa história do Brasil. Mas vamos continuar a entender um pouco da Constituição de 1824, ó. Além disso, o voto seria censitário. Prestem muita atenção que essas palavrinhas aqui são aquelas que derrubam na hora das provas e dos textos aí para ser elaborado. Então, o que seria esse voto censitário? Só poderiam ser eleitores ou mesmo candidato aqueles com renda anual equivalente a 150 alqueires de mandioca. 150 alqueiras de mandioca. Como diz, né? Vou fazer farinha, vou plantar mandioca para fazer farinha. Tem até uma musiquinha, né? Quer dizer que só podia votar para eleger algum candidato aquele que tinha muita condição financeira. Aquele que, se hoje a gente for fazer um patamar aqui, pessoal, aquele que recebe de 30 a 50 mil por mês. Ele poderia votar. Quer dizer que era elite votando para elite, porque só poderia se candidatar também aquele que recebia o dobro daquele que estava votando. Quer dizer, se eu recebo 30 mil, eu posso votar. Quer dizer, se eu recebo 30 mil, eu posso me candidatar? Não. Você deveria receber, no mínimo aqui, 60 a 70 mil. Deu um eco ainda aí na minha voz, viu? Então, você já está percebendo como que está sendo montada esse novo Brasil. Brasil no primeiro reinado, né? Então, é bem elite para elite. Vamos lá, vamos ver. Professor, tem alguma lei que vai favorecer a condição da mulher? Claro que não. Do negro, piorou. Então, para quem que essas leis estão sendo favoráveis? Oitavo ano. Para quem que essas leis estão sendo favoráveis? Para as pessoas de classe alta. Classe alta. E que produz terra. Então, o projeto não agradou Dom Pedro. Esse primeiro projeto. Principalmente por tentar limitar o seu poder. Então, em 1823, ele dissolve essa Assembleia, manda os deputados para casa, fala, vamos embora, pode ir para casa, não preciso de vocês para governar, não. Então, ficou conhecido como a Noite da Agonia, porque ninguém sabia o que Dom Pedro ia fazer. E aí, o que Dom Pedro vai fazer? Ele vai acabar com nós, deputados, quer dizer que nós não vamos ter mais dinheiro? Vai acabar com os senadores? O que vai acontecer? E em seu lugar, o que ele promoveu? Ele promoveu a elaboração de um novo texto constitucional, produzido pelo grupo conservador, que no caso eram os alinhados dele, mas aí, né? A nova carta foi imposta ao país em 25 de março de 1824. Início ainda, ó, do século XIX. Nela determinava o seguinte. Fala para mim, Pedro Viçosa, o que estava determinado nessa Constituição? É para ler? Sim. O direito à cidadania brasileira aos portugueses, desde que tivessem participado da luta pela independência do Brasil, o Senado como órgão vitalício, a manutenção da escravidão. Ótimo. Além dos três poderes já conhecidos, então, ele iria deixar os três poderes, tanto executivo como judiciário e legislativo, deixa aí. Olha lá, eu não sou um imperador ruim, eu não estou acabando.
Você acha que eu tô acabando? Olha lá, tem o judiciário, tem os juízes. Mas só que os juízes, os deputados, os senadores, eles estavam muito abaixo de um outro poder que ele criou. Que era qual, Pedro? Não sei, tio, o Senado. Continua ali embaixo, ó. Aqui, ó, no final da tela. Além dos três poderes já conhecidos, quer dizer que o senhor não leu, né, Pedro? É o Executivo, Legislativo e o Judiciário. Isso. E uma novidade é o Poder Moderador. Olha isso aí, garoto. Muito bom. Então ele criou um novo poder. Só na história do Brasil nós vamos ter esse quarto poder. Professor, isso aí é meio que para enganar, né? Claro, né, pessoal? Claro que é para enganar. Então quer dizer que os três poderadores ficou como fantoche. Não tinha poder nenhum. Ninguém podia desafiar o imperador. Então o que estava acontecendo? Estava acontecendo que era um poder absolutista. Caso fosse uma república, a gente estava instalando agora uma ditadura. Mas até uma ditadura mascarada, porque ele colocou os deputados que eram aliados a eles para fazer tipo uma cena, uma configuração, eram os figurantes da cena, né? Só para fazer um filme. Colocou os senadores que ele escolhia também, que eram aliados ao imperador. E os juízes, claro, iriam defender as causas do imperador. Então, quem manda? Acabou mandando o imperador. Nessa Constituição que foi criada pelo próprio imperador. A de 23 foram pelos deputados. O que Dom Pedro fez? Cancela, manda embora. Vou criar uma nova. E nessa nova, eu, rei, me torno imperador com poder máximo, poder moderador. Né? Então a gente já entendeu que quem manda agora é, de certa forma, o imperador Dom Pedro I. Ok. Na prática, o poder moderador significava que Dom Pedro poderia vetar, ou quer dizer, anular, né, as decisões tomadas pelos membros de quaisquer outras instâncias. Então ele poderia anular qualquer decisão de deputado, de vereador, de prefeito, de governador, de senador, de juiz, tudo ele poderia vetar. E a palavra, além de vetar, ele poderia dar uma outra ordem, e a ordem dele está valendo. Oitavo ano, vocês estão conseguindo entender essa representação que eu estou apontando aqui para vocês? Essa interpretação do texto aqui? Ou está tendo dúvida? Que é muito importante falar da nossa Constituição de 1824, de como ela foi criada, de como ela foi burlada de 23 e foi inserida uma nova de 1824, como que Dom Pedro ele adquire muito poder impondo uma nova Constituição. Lembrando que a nossa Constituição, a de 1988, que é a última aí que está durando bastante tempo, ela teve uma participação popular, a camada a sociedade em si participou das leis, da criação, foi um período de movimento, de democracia, o povo emanava esse poder porque a gente saía de uma ditadura, de um período de ditadura civil-militar. Então, a nossa Constituição, que nós hoje regemos pelas nossas leis, ela é de 1988. Essa é a nossa primeira. Não significa que será a última. Significa que surgirão várias outras. E nós temos que entender a diferença dessa para a próxima que surgirá. Para da próxima, para outra que seguirá. Porque cada Constituição tende a ser mais progressiva, mais nova, mais moderna em si. Ok? A próxima Constituição deverá o quê? Tratar o assunto da escravidão, acabar com a escravidão em si. Então nós temos aqui apontando um pouco da nossa Constituição de 1824. Oitavo ano, vou perguntar de novo, hein? Tá dando para compreender ou tem alguma dúvida? Ou alguém quer fazer algum apontamento sobre Constituição? Tá Não, legal. tá de boa. Adante. Pedro Agrise, deixa eu falar com o nosso vascaíno aqui. Pedro Agrise, bom dia. Bom dia. O tio quer ouvir o senhor.
O tio apresentou um pouco sobre a nossa Constituição. Qual a diferença que eu tenho aqui do executivo e o poder moderador? É a mesma coisa? Não. Qual é a diferença? E aí lascou, hein, tio? Não, você tá certo já no seu raciocínio. É só fechar agora. Tá correto. Qual é a diferença, então, desse poder moderador para o poder executivo ou para o legislativo, por exemplo? Lara Balonek, me ajuda. Professor, não sei Ah, gente, vocês não estão também. prestando atenção. Eu vou pedir, na semana que vem, vai ser O obrigatório ligar o vídeo. executivo não é superior ao moderador, o moderador que manda em tudo. O executivo, Isso. você falou que é só um figurante, praticamente. Obrigado, Pedro. Obrigado. Salvou ainda. Então, nós temos o poder máximo com o poder moderador. O poder executivo ele está abaixo do poder moderador. E o único que exerce esse poder moderador não vai ser um senador. Não vai ser o deputado. Vai ser justamente quem? O imperador. E quem que é o imperador? Cauã Almeida. Oi? Quem é que exerce esse poder moderador no primeiro reinado? Qual o nome? Quem é que vai exercer esse poder? Peraí, professor. Essa é a pergunta mais fácil da vida. Tá. Nossa, acabei de acordar. Vamos lá, o Cauã chegou por último, deixa eu perceber. Laísa, me ajuda. Quem é que exercia esse poder moderador no primeiro reinado? Professor, não sei. Ah, impossível. Bom que vocês estão sendo Dom avaliados. Dom Pedro, ora, quem é o Dom Pedro imperador? É Tiago? É eu que tô lá? Nós estamos falando até agora do grito de independência, do 7 de setembro. Estou falando que Dom Pedro criou uma constituição com as leis, criou o poder moderador. Aí vocês não sabem o nome da pessoa que tem esse poder? Tá difícil, hein? Lembrando que vocês estão sendo avaliados por cada perguntinha boba dessa. Então, vamos voltar lá para o nosso texto, ó, porque eu tenho ainda tempo. Então, bora correr na nossa leitura. Mas eu vou voltar, porque eu estou vendo que vocês não estão prestando atenção. Eu estou vendo que está tendo dúvida. Porque não lembrar quem é que exercia o poder moderador é porque está distraído. Então, na semana que vem, pessoal, se não ligar a câmera, não precisa nem entrar. Vamos lá, Constituição de 1824, ó. O direito à cidadania brasileira aos portugueses, desde que tivessem participado da luta pela independência do Brasil. É cidadão? Então, calma lá, você estava apoiando a independência do Brasil? Estava, sim, claro, eu era a favor de Dom Pedro. Então, você é um cidadão brasileiro. Ah, eu sou um português, eu estava defendendo Dom João lá, eu estava defendendo Portugal, eu não queria ser independente. Então, você não é um cidadão brasileiro. Olha o que estava estabelecido lá na nossa Constituição de 24. O Senado era um órgão vitalício. Quer dizer que, caso tenha sido eleito para ser senador, você jamais perderia o seu cargo. Você ia morrer lá, ó, com 115 anos. Senador. Então você vê que era para agradar e muito, né, essa mazela aí. E a manutenção da escravidão quer dizer que continuemos com a escravidão. Pior, agora nós vamos ter um aumento de escravos chegando ao Brasil. Vamos lá. Essa Lilia Schwartz, pessoal, eu até sigo ela no Instagram. Ela é inteligentíssima, historiadora. Ela escreveu várias obras do período imperial do Brasil. Ela sempre tem umas opiniões muito pertinentes. Quem gosta de seguir alguns historiadores, alguns acadêmicos aí, é o nome que eu vou deixar para vocês, ó, Lilia Schwartz. Ah, professor, eu não quero fazer, eu quero só estudar normal, eu não quero fazer faculdade, eu não tenho intenção. Tudo bem. Mas se você quiser ter vantagens aí competitiva, para ter bons argumentos sobre a história atual, a história do Brasil, ela sempre lança uns textos muito bacanas, tá? Tá aqui o nome dela, ó, Lilia Schwartz. Inteligentíssima. Uma das poucas historiadoras aí vivas, presentes e que estão fazendo uso do recurso midiático, né? Digital. Então vamos ver o que ela fala um pouco sobre
esse período e sobre a Constituição do Brasil. Então tá lá, ó. A Constituição de 1824 é geralmente retratada como uma carta excludente, porque ela exclui, ela não inclui. Ela segrega, ela não está juntando. Que não reconhecia os direitos de diversos grupos sociais do nosso país. Quer dizer que o Brasil, em 1824, não era formado só por senadores e imperador. Tem dó, né? Eu tinha espanhóis no Brasil, portugueses, africanos, pessoas que vieram tentar condições melhores. Nós tínhamos um leque, o tamanho territorial do Brasil era enorme. Tinha sertanejos no Nordeste, dificuldade econômica sofrida pelo Nordeste nesse mesmo período, uma mazela aqui de desempregados, de trabalhadores livres, negros, brancos, claro, mulheres desempregadas, às vezes abandonado pelo marido. Então essa Constituição não se preocupou em cuidar de quase ninguém. Então vamos ler além desses assuntos. Nós temos um assunto que até hoje é um assunto muito polêmico, que é a questão religiosa. E eu vou pedir aqui a Luna para me ajudar na leitura. Pode começar? Pode, Luna. Abrir-se o culto religioso a despeito da não se conhecer nenhuma proibição e existência de outros templos, ciganosos ou igrejas. Sinagogas ou igrejas. As eleições mantiveram-se censitárias indiretas em 2 turnos. No período... No primeiro, o que aconteceu no primeiro? Os votantes escolhiam os eleitos na proporção de eleitor para ser... Você tá lendo pelo livro aqui, pela tela ou pelo livro, Luna? Pela tela, tá mal pequenininho. Ah, tô vendo que você tá meio engasgando. Você tá com o livro aí perto de você? Vai lá, eu te vai ler, você lê o segundo parágrafo, ó. Abriu-se o culto religioso. Vou pedir outra aqui para ler. João Vitor, meu amigo João Vitor. Por favor, continua a leitura aqui para mim, ó. Abriu-se o culto religioso, João, a despeito de não se conhecer nenhuma proibição a existente de outros templos, sinagogas ou igrejas. Quer dizer que... Continuar? Pode ir lá, João, continua. As eleições mantiveram-se censitárias indiretas em 2 turnos. No primeiro, os votantes escolhiam os eleitores na proporção de um eleitor para 100 domicílios. No segundo, elegiam-se os deputados e senadores. Estes últimos em lista tríplice, de qual o imperador escolhia o candidato de sua preferência. A igreja submetia-se ao Estado, inclusive com o direito de o imperador conceder cargos eclesiásticos na Igreja Católica, o chamado direito de padroado. Ponto, rapidinho, João. Isso é muito importante, porque nós estamos vendo que o imperador, que já governa o povo, já governa as leis, a economia, ele tem o direito de ir lá dentro da igreja e escolher quem ele quiser ali para representar. Então, a igreja era submissa ao Estado, estava abaixo do imperador. Então, os cargos eclesiásticos, muitas vezes, hoje, quem é que escolhe? É algo dentro da igreja ali. E tanto que vem do Vaticano, de Roma, ali a questão é interna. Mas naquele período no Brasil, não. Quem mandava, às vezes até ia contra lá as decisões romanas, era o próprio imperador. Então, resumindo, ele tinha um poder muito grande. Continua agora, Luna. Segundo parágrafo é seu. Para os patrões da época, a Constituição de 1824, a despeito de ter sido outorgada, foi até avanço. Podiam votar todos os homens a partir de 25 anos, com renda mínima anual de 100 mil réis. Os libertos votaram nas eleições primárias,
e os critérios de renda acabavam por não excluir o direito de voto. A maior parte da população pobre, uma vez que a maioria dos trabalhadores ganhava mais de 100 mil reais por ano. Show! Isso aí. Então nós temos aqui, ó, o que eu falei agora há pouco, a questão de quem votava e quem não votava, o poder econômico, né? Que você vê que a Lília, ela trabalha aqui, ó, justamente isso. Então, qual é o nome do livro, ó? Brasil, uma biografia. Eu não tenho esse livro, vou ver se eu consigo ele em PDF. Qualquer coisa eu lanço para vocês lá no 8º ano, tá? Então vamos lá responder as nossas questões aqui, proposta pela nossa querida historiadora, quer dizer, pelo livro Conquista. Primeira pergunta. Por que as autoras... Ah, teve a participação da Luísa também. Luísa Sterling e Lilia Schwartz. Foi 2 mulheres, ótimo. Por que as autoras afirmam que a Constituição de 1824 foi avançada para a época de sua elaboração? Professor, acho que eu sei. Me ajuda, Lara, então diga. Eu acho que é porque podiam votar homens que, a partir de 25 anos, com a renda mínima anual de 100 mil reais. E a maioria dos homens, trabalhadores, ganhavam 100 mil reais por ano. Ótimo. Não era, tipo... Não era Além que até os exclusivo. pobres... Mas aqui fala um negócio bacana, ó. Os libertos votavam nas eleições primárias. E o critério de renda acabava por não excluir do direito de voto a maior parte da população pobre, uma vez que a maioria dos Mas o que brasileiros seriam os ganhava... libertos? São as pessoas livres, que não são escravos. Porque mais da metade da população, Lara, era escravo, tá? Então, os que não são escravos votavam. Os que eram escravos não votavam. Ok? Tá, entendi. Então, o que tem de moderno é a questão de ter as eleições em si. Para a época, era moderno. Tá? Então, vamos lá. A 2, mas tá certo. Em que medida a mesma Constituição apresentava características absolutistas ou excludentes? Tá nos 2 parágrafos a resposta. E aí, quem pode me ajudar? A Lara já me ajudou. Quem é que pode me ajudar aqui? Cauã, já deu tempo, hein? Laísa, João Vitor. E aí? Em que medida a Constituição de 1824 ela apresentava características absolutistas? Lembrar de governos absolutistas lá da Europa. De Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, os reis Carlos I, que lutou para implantar um absolutismo, acabou sendo morto pelo parlamento. Então, aquele governo ali, ó, que onde o rei tinha todos os poderes à mão. Aonde que a gente percebe isso? No texto que fala que a Constituição apresentava essas características. No primeiro parágrafo, eu acho que tinha características absolutistas. Fala para mim, então. É que o imperador escolhia o seu candidato de preferência entre os votados da igreja. E no segundo, estava mais na mão da população, né? Ele excluía, né? Excluía a parte inferior, a pobre, que no caso não tinha condição de dinheiro. É. Então ela estava excluindo e formando uma característica absolutista, dele ter o poder de escolher. Então é aí, tem a nossa resposta. Show de bola. Ok. Pessoal, alguém tem dúvida para responder essa questão 1 e a questão 2? O tio tá aqui para ajudar, tá? Não é só para brigar, não. Laísa, Cauã, Luna. Não. Não tem dúvida. Tá tudo ok na questão. Não tô dúvida não. Lembrando que vocês têm até sexta-feira para me mandar as atividades do caderno de atividades. Do 6, do 7 e do 8. Passou, ele vai valer só 40% da pontuação, hein? Já tá mais da hora que vocês terem me enviado. Passou de sexta-feira, vou mandar no sábado. 40% do valor total. Tá ok? Então envia até sexta-feira o caderno de atividade que eu mandei na semana passada do planejamento. A maratona de história, não esqueça. Então vamos lá. Pessoal, o tio vai deixar vocês aqui, ó, nas revoltas do primeiro reinado. E nós vamos ter algumas dessas revoltas que vão ocorrer. Tá? Então eu quero 3 alunos para iniciar essa apresentação na semana que vem.
para debater comigo. Eu escolho, vocês escolhem. Preciso deles agora. 3 alunos. Eu vou dizer mais. Cada aula vai ter escolhido 3 alunos. É melhor ser os primeiros para já se livrar do que ficar por último. E aí? Revolta, para falar comigo sobre a Confederação do Equador e sobre a Guerra da Cisplatina. Quem vai trabalhar comigo semana que vem aqui? Nos nossos encontros. Apesar que todos vão participar, mas os 3 que vão bater bola aqui comigo, quem vai ser? Eu vou, tio. Pedro Agrise, ótimo, Pedro, gostei de ver. Quem mais? Falta 2. Vocês não precisam conversar. Eu vou, tio. Pedro Viçosa, ótimo. Cada um pode ler individual, tá, pessoal? É só contribuir aqui comigo na aula. Mais um, para fechar. Eu vou. Lara, ótimo. Pessoal, então, na semana que vem, a gente retoma aqui a nossa discussão, falar sobre essas revoltas que ocorreram, que as revoltas já vão fechar o nosso primeiro reinado, porque o Dom Pedro vai governar até 31. Vai acontecer alguns probleminhas, nós vamos descobrir já já, e acaba retornando para Portugal, deixando o filho dele aqui com 5 anos. Nossa história é muito emocionante. O que ocorre agora? Vocês têm até sexta-feira para me enviar atividade. Estou no aguardo. Já recebi algumas atividades, tá? Quem já me enviou tá ok. Você já sabe. Quem não me enviou ainda, é assim. Eu só estou marcando quem está recebendo, estou conferindo. Aí daqui a pouco eu já estou separando. Então, eu não vou ficar falando aqui porque é meio antiético, mas quem sabe que tá faltando, tá. Depois eu mando a lista até na sexta-feira quem não me enviou. Fazer igual a tia Osana. Então, vou aguardar até sexta-feira vocês me enviarem. Depois, quando eu mandar a lista, já vai ser com a nota reduzida. Então, na semana que vem, eu lembro vocês aqui da nossa participação. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Lembrando, esse conteúdo ele é muito importante. Ele é muito importante porque nós vamos decorrer aqui, ó, nós vamos trabalhar vez ou outra. Se você perceber, eu estou até na página 50 aqui, falando ainda do reinado, do império em si. Então, o conteúdo é muito longo. Então, não pança na leitura, não fala, é fácil, depois eu vejo a videoaula. Não é assim, vai ter dificuldade. Porque a gente vai começar a falar de revoltas, de economia, da Cisplatina em si. Então, começa a vir muito conteúdo e conceitos. Então, vamos nos aprofundar, participar dos debates e ligar esse vídeo na semana que vem. Pessoal, um beijo, um abraço virtual, porque presencial não pode, nem quando vocês verem o tio lá na escola. É só assim, ó, tchauzinho e tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal.